obrigado porque a tua palavra é viva e verdadeira. Nós queremos nos deleitar em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, essa semana eu trabalho em São Paulo e aqui também, mas passo alguns dias da semana lá em São Paulo. E eu fui convidado, eu trabalho com alguns clientes que são chineses, fui convidado por um grupo de chineses para ir jantar com eles, comemorar então a chegada do Ano Novo Chinês. Olha, passei um aperto. Porque diferente desses restaurantes chineses que a gente vai por aqui, come lá yakisoba, e come lá um Shining Box aí da vida, um Shining Box. E para começar, o cardápio já era todo escrito em chinês, né? Então, a única coisa que eu entendia era o preço, o restante eu não entendia nada, né? Então, vamos lá. Procurei yakisoba, não vi nada parecido com yakisoba, não vi nada parecido com broto de bambu. Eu falei, o que eu vou comer aqui? Deixei eles pedirem, né? E aí pediram pratos, vários pratos para uma família, 2 famílias, eram bastante pessoas, bastante chineses, de brasileiros só tinha eu e mais um rapaz que trabalha comigo. E lá dentro do restaurante só tinha oriental, só tinha chineses. E eles falando, parecia até que eles estavam brigando, mas eles estavam felizes, comemorando e falando alto e gesticulando. A gente pensa, os chineses lá, tudo comedido lá, tudo assim, nada, uma festa, porque era uma data realmente importante para eles. Era a data deles agradecerem, deles celebrarem a chegada do Ano Novo, né? E eles levam 30 dias em comemoração, e a quinta-feira passada foi o último dia de comemoração, e eu tive a oportunidade de estar presente com esse grupo de chineses. E a comida era bem diferente mesmo. Para você ter ideia, a coisa mais gostosa que eu comi era um amendoim com couve e pimenta. Para você imaginar como era o restante. Eu não posso nem falar aqui, porque alguns pratos ficam até meio obscenos de falar, né? Você tem ideia do que quase eu comi. Então, mas foi um momento de comemoração e eles estavam muito felizes pela essa chegada de um novo ano, de um novo ciclo, de um novo tempo. Assim também como nós, no dia 31, no dia 1º, nós nutrimos aquela expectativa de que vamos comemorar, e todo mundo se veste de branco, todo mundo animado, todo mundo começa a fazer planos, né? E eles estavam com essa mesma expectativa de como será o ano novo, fazendo projeções, o que irá acontecer. E aqui no Ocidente, aqui a gente já comemora, sempre passa na televisão, projeções do ano que vem, retrospectiva do ano que passou, e tem lá, tento adivinhar o futuro, que fulano vai morrer, que ciclano vai casar, que vai acontecer isso, e a vida das personalidades são mexidas, todo mundo começa a especular um monte de coisa, e as pessoas ficam, de certa forma, com algumas preocupações do futuro, tentando adivinhar o que irá acontecer. Mas se nós formos analisar com um pouco mais de frieza, nós vamos perceber que nós estamos falando só de um fechamento de um ciclo, né? Nós estamos encerrando um ciclo, para as empresas um ciclo contábil, para os estudantes um ciclo letivo, e vai iniciar um outro ano letivo igual aquele que terminou. Vai se findar um ciclo contábil e iniciar um outro ciclo contábil. E muitas pessoas acabam simplesmente finalizando um ciclo escolar, um ciclo produtivo, e você então para avaliar como é que foi a sua produtividade, como é que foi, se você realmente aprendeu, e aí você vai prestar prova, e aí você tem esse momento de você fazer uma análise talvez um pouco mais apurada dos seus dias, desses acontecimentos. E esses ciclos é onde as pessoas muitas vezes medem o seu desenvolvimento, medem o seu desempenho,
vem como que foi o desempenho da empresa, da escola, o desempenho do curso que você fez, e você pontua bem, agora eu vou projetar para ano que vem, eu conquistar isso, alcançar aquilo, mas na realidade são ciclos que vão se findando. E assim, no fim de cada ciclo, continuamos nutrindo a expectativa de que um novo ciclo seja melhor, que um novo momento se inicia. Eu já li numa oportunidade, o Luciano também, sobre aquele poema Tempo em Fatias, né? Onde de forma maravilhosa foi relatado como que foi a cada momento do tempo, a cada momento do ano, dividido em estações, em períodos, em épocas, e nós nutrimos sempre essa expectativa de o início de novas coisas. E como aqui no nosso país dizem que tudo começa depois do carnaval, então talvez eu comece a comemorar o terceiro ano novo. O primeiro foi no dia 1º, agora semana passada com o chinês, e efetivamente agora depois do carnaval, onde nós temos muitas expectativas, a mudança da nossa igreja. Você talvez não tenha iniciado o curso que pretendia, porque vai iniciar agora depois do carnaval, talvez aquela dieta, o Leandro já iniciou ano passado, a Milene iniciou, outras pessoas iniciaram, já alcançaram o resultado, né? Eu estou iniciando a minha, já me matriculei lá na academia, só não sei quando vou começar, mas me matriculei, né? Então, são ciclos que a gente vai firmando e vai passando. Mas eu queria estar falando com você, gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, aguardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Amém? Vamos repetir? E eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Fale com o seu irmão ao seu lado. E eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Mas o Senhor é aquele que tem a chave de Davi em suas mãos, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Portas que o Senhor abre, ninguém pode fechar. É isso que a tua palavra nos diz. Que o Senhor possa nos ensinar essa noite sobre as portas que o Senhor tem nos aberto e sobre as portas que o Senhor pode estar nos fechando. Pois, como diz a música que nós cantamos, portas que se abrem ou se fecham, abertas ou fechadas por Deus. A cidade de Filadélfia era uma cidade extremamente estratégica.
ela era uma cidade que era a porta para o Oriente. Era a conexão entre a Europa e o Oriente. Filadélfia, que hoje é a Turquia, era exatamente a cidade que ficava no meio desse caminho, no ponto principal do comércio, no ponto crucial. Todas as decisões aconteciam ali. Era exatamente nesse lugar que as decisões do comércio eram tomadas, decisões era extremamente importante para a economia, era importante essa conexão ali, era fundamental para a difusão do idioma grego, era fundamental também para a difusão da própria cultura grega. Então, era a porta de entrada da cultura europeia para o Ocidente. E era também a porta de saída das mercadorias do Ocidente, do Oriente para o Ocidente. Então, era o lugar, era a porta onde todas as coisas do mundo existente ali acontecia. As transações comerciais, as influências culturais, a divulgação da língua, da cultura, a expansão da economia, os mercadores, as pessoas mais importantes transitavam no meio daquela região. Era uma região extremamente estratégica. E ali estava uma igreja simples, pequena, de certa forma até insignificante, e uma igreja que estava sendo perseguida. A igreja de Filadélfia foi uma igreja extremamente perseguida, e Deus traz, Jesus fala aqui em Apocalipse capítulo 7, especificamente para essa igreja, falando: olha, eu vou abrir as portas. E quando Deus fala que vai abrir portas na Bíblia, o significado de abrir portas no Novo Testamento e em toda a Bíblia significa que Deus está trazendo uma nova oportunidade. Deus abrir uma porta significa que Deus ia dar uma oportunidade para os irmãos de Filadélfia. Em boa parte das vezes, quando nós vemos Deus falando que está abrindo portas, significa essa oportunidade da pregação do Evangelho, mas não se restringe exclusivamente a esse tipo de oportunidade. Também há toda e possível oportunidade na expansão da vida, dos negócios, das relações. E Deus estava falando para aqueles irmãos que Ele estaria abrindo essa porta para que o Evangelho pudesse ser divulgado, expandido na região da Ásia. Deus tem uma porta para ser aberta para cada um de nós. Amém? Deus tem uma porta aberta ou para ser aberta para cada um de nós. Desde que nós estejamos cumprindo o seu chamado para as nossas vidas, desde que nós estejamos buscando fazer a sua vontade em nossa vida. Isso é uma promessa que está aqui para os irmãos de Filadélfia, mas é uma promessa também que nós devemos tomar posse para nós, porque é Ele, o Senhor Jesus, que é capaz de abrir as portas para nós. Pode ser que essa porta ainda não esteja aberta na sua vida, não tenha sido aberta. Pode ser que essa porta ainda não esteja totalmente aberta. Pode ser que você ainda não consiga nem mesmo olhar pela frecha. Mas, no tempo certo, esta porta se abrirá. Talvez para alguns que estejam hoje aqui, estejam falando: Lenilson, eu estou numa situação que eu não vejo porta alguma. Parece que eu estou num labirinto.
Parece que eu estou, como diz o outro, num mato sem cachorro. Parece que não existe mais chances. Parece que as portas que estão pelo meu caminho estão fechadas, estão lacradas, estão emperradas. Eu não vejo alternativas para a minha vida e você hoje vem falar de portas abertas. Eu estou iniciando um ano onde não vejo muita perspectiva, onde não vejo a possibilidade de muitas coisas serem realizadas na minha vida. Mas eu quero trazer uma boa notícia para você. Eu quero trazer uma boa nova para você esta noite. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, portas emperradas, portas que não se abrem, portas vivendo um labirinto, não existe essa possibilidade. Isso não pode ser verdade sobre a sua vida. Ainda que essa seja a percepção do momento que você esteja vivendo. Mas eu afirmo que Deus tem poder para abrir portas. E Ele deseja abrir portas que talvez estejam trancadas. Talvez ainda não se abriram na sua vida. Mas hoje Ele deseja abrir portas para mim e para você. Amém? Amém. Portas de sonhos, portas de projetos, portas de realizações, portas de recomeço, portas de uma nova vida, portas de um novo caminho, portas de um recomeço. E nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essas portas. Amém? Eu me lembro que Paulo e Silas, eles estavam presos. Lá em Atos capítulo 16, vamos ler. Atos capítulo 16. Versículo 25 e 26. Paulo e Silas estavam na prisão. E diz o texto: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. E Deus e os outros, a Deus e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém. Paulo e Silas estavam presos. Tinham sido acusados, estavam ali injustamente, estavam pregando o Evangelho e eles foram presos. Poderia significar o fim para eles, poderiam sofrer muito ali naquele lugar, mas aí eles começaram o quê? A orar e a clamar a Deus, e a buscar a Deus, e a cantar, e a louvar. Parecia lá em casa hoje, até 3 horas da manhã, as meninas, né? As meninas que dormiram lá em casa, Beto se livrou delas, foi um bando lá para casa, e elas estavam lá cantando, louvando a Deus. Eu querendo dormir, mas estavam lá louvando a Deus. Mas diz que o texto que Paulo e Silas então estavam orando, buscando ao Senhor. E de repente todas as cadeias, todos os grilhões e todas as portas se abriram. Queridos, talvez você se sinta hoje preso, com grilhões, com cadeias, com algemas, trancafiado dentro de uma cela. Mas se nós começarmos a orar e a clamar, se nós começarmos a louvar a Deus, se nós começarmos a buscar ao Senhor em primeiro lugar, se nós colocarmos Deus no centro da nossa vida, e é condicional. Desde o texto lá de Apocalipse até aqui, que nós estamos lendo, é algo condicional. Se nós clamarmos, se nós buscarmos, se nós nos dispormos a estar orando, todas as portas serão abertas. Amém? Todas as algemas cairão. Tudo aquilo que está retendo a sua vida, na sua relação conjugal, na sua relação com os filhos, na sua vida profissional,
nas suas conquistas, nos seus desejos, nos seus sonhos. Talvez você venha vivendo uma vida medíocre, aquém daquilo que você possa estar vivendo, porque você talvez não tenha colocado o Senhor em primeiro lugar da sua vida. E é isso que aqui Paulo e Silas começaram a clamar e a orar e a buscar, e todas as portas foram abertas. Todos os grilhões, de repente, não foi um processo assim, muito elaborado, com muito requinte, mas foi de repente. E talvez você esteja fazendo tantos planos meticulosos, pensando em tantas coisas, mas comece a orar, comece a buscar, que de repente as portas vão se abrir. Amém? Mas nós temos que tomar cuidado também com o outro lado da história. O outro lado da história é que existem portas que Deus fecha. Amém? Muita gente não gostou não, mas é verdade. Existem portas que Deus é quem fecha. Aqui nesse mesmo capítulo 16 de Atos, um pouquinho mais à frente, vamos ler. Versículo 6, diz assim: E passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. Mesmo personagem, apóstolo Paulo, ele estava querendo ir para o lugar e o Espírito não lhe permitiu. Diz o texto de forma bem clara, mas o Espírito não lhe permitiu. O Espírito de Deus, o próprio Senhor, falou: não vai. Tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Mas como Paulo ser impedido de pregar? Era algo legítimo, era algo nobre, era algo para o reino, era algo importante anunciar as boas novas na Ásia, mas o Espírito impediu a Paulo. Talvez alguns motivos, algumas portas que você esteja orando, que você acredita que essas portas devem ser abertas, talvez sejam portas legítimas. Talvez a sua causa seja nobre, talvez seja algo importante, algo que você enxergue como sendo extremamente importante, fundamental para a sua vida. Talvez você veja algo como sendo algo bom, mas saiba que pode ser o Espírito Santo que está fechando essa porta. Pode ser Deus que está fechando essa porta para a sua vida. Uma vez eu tive a oportunidade de desenvolver um bom relacionamento com o pastor Josué, que compôs essa música que nós cantamos, e numa pregação dele, num testemunho, ele estava falando de como ele compôs essa música. E ele, num gabinete pastoral, recebeu um irmão que estava frustrado, que estava desanimado, porque já há muitos anos ele vinha estudando para concurso público, estudava, virava noite, perdia final de semana, e passava ano, e estudava, aí fazia o concurso, às vezes até passava, mas não era chamado, ou era anulado a questão que ele tinha acertado e o outro não, e coisas desse tipo, e tentava mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e o irmão já estava desanimado, já estava cansado, já estava fadigado de tanto esforço, de tanta dedicação, de tantas oportunidades que ele tinha deixado de passar para se dedicar ao estudo, porque ele tinha colocado como propósito para a sua vida que a solução para a sua vida seria ele passar no concurso público. E ele estava falando: pastor, eu não entendo porque essas portas estão fechadas, eu estou buscando a Deus, tenho colocado a minha vida nas mãos do Senhor, tenho feito a minha parte, tenho estudado, e aí quando eu estudo eu passo, e aquele concurso não chama, ou acontece algum problema, e eu estou
cansado. Estou cansado. E o pastor Josué perguntou a ele: você gostaria de entrar por uma porta que Deus não estivesse abrindo? Que não fosse aberta por Deus? E daí ele compôs essa música, que é um poema belíssimo. E diz assim: portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero e não espero o que dele não procede. Pensei o que eu prefiro, pensei o que eu prefiro nem sempre é o melhor para mim. Abrindo ou fechando são portas que orientam em tempo certo e como ele escolheu para mim. Prossigo em meu caminho, confiando em suas palavras. Os que nele esperam jamais se cansarão, jamais se frustrarão. Porque quando nós tentamos abrir uma porta que não é uma porta de Deus, quando nós tentamos arrombar portas, nós colhemos consequências gravíssimas. Quando nós estamos entrando por um caminho que não é o caminho que Deus tem para nós, nós vamos colher consequências gravíssimas. Em alguns momentos em nossas vidas, Deus pode fechar algumas portas. Isso é uma verdade. Ainda que a nossa intenção seja glorificar a Deus, ainda que o nosso desejo seja legítimo, ainda que a nossa causa seja nobre, Deus pode nos fechar portas. Como eu falei para você, fale para o seu irmão que Deus deseja abrir porta, mas fale para ele também: Deus pode fechar portas em sua vida. Fale para ele. Isso é uma verdade que às vezes nós não gostamos de ouvir. Mas são portas abertas ou fechadas por Deus, elas deveriam trazer o mesmo proveito para nossas vidas, quando elas são abertas ou fechadas por Deus. Portas abertas ou fechadas devem nos trazer o mesmo aprendizado. Quando fazemos a vontade do Senhor, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, quando Deus fecha as portas, deveriam ter o mesmo significado para as nossas vidas, o mesmo aprendizado das portas que se abrem. Pois é a mesma forma que Deus utiliza para estar traçando os nossos caminhos. É a mesma forma que Deus utiliza para nos mostrar para onde nós devemos passar. É a mesma forma que Deus está nos mostrando que a nossa vida não é obra do acaso, mas Ele cuida de nós. Amém? 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 Pois como disse o pastor Josué, portas que se fecham são iguais a portas que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Quando Deus fecha as portas, Deus está traçando os nossos caminhos. Deus está nos mostrando a direção pela qual nós devemos passar. Essa porta está aberta, passa. E essa aqui está fechada, volta. Vai para o outro lado. É para cá, é para lá. Deus está mostrando a sua vontade. E a palavra diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Primeira aplicação de tudo que nós lemos e comentamos até aqui. Mais importante do que saber o futuro, mais importante do que termos projeções para o futuro, é termos a certeza de que o nosso futuro está seguro nas mãos de Deus. Amém? Amém. Saber que saber algumas coisas do futuro, sobre a morte de personalidades, sobre casamentos, sobre separações, sobre o time que vai ser campeão, se vai ser o Fluminense ou não, até mesmo sobre a política, sobre a economia, sobre coisas importantes do nosso país, isso nem sempre vai nos acrescentar muitas coisas. Ou, no máximo, pode nos trazer um pouco mais de preocupação, um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de temor, né? Porque se nós soubermos muito antecipadamente de coisas da economia do nosso país, nós vamos ficar preocupados, né? Como é que vai ser? Será que
vai ter energia suficiente para a demanda do nosso país? Será que vai faltar água ou não? São essas as notícias e são essas as preocupações que muitas vezes nos circundam. Mas o mais importante é nós sabermos, é nós termos a certeza de que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. E não de uma forma simplista isso, não é, minha vida está na mão de Deus. Não, é saber, é ter a convicção de que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Amém. Não importa muito conhecer o futuro, mas é fundamental estarmos fazendo algumas coisas hoje para que o futuro seja melhor possível. Não importa muito saber o que vai acontecer, mas é importantíssimo termos a certeza hoje que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Não interessa muito saber se a nossa vida será longa ou breve, mas é imprescindível sabermos que a nossa vida eterna será com Deus. Não importa saber se seremos ricos ou pobres, ou se teremos uma velhice confortável, mas sim se durante a nossa vida nós temos os nossos compromissos e propósitos firmados em Deus. Amém? Amém. O que importa hoje, meu querido irmão, não é conhecermos o futuro. Se teremos saúde, se teremos dinheiro, ou se passaremos necessidades, se você vai achar a pessoa amada da sua vida. Eu já achei a minha, se você não achou, procure, né? Então, mas não importa se nós vamos findar o ano vivo ou não, se vamos estar com saúde ou não, o que importa, o que mais importante a respeito do nosso futuro é se o Senhor estará ao meu lado nos meus intentos, nas minhas conquistas, na minha jornada, na minha caminhada. Se vou viver eternamente com o Pai ou não. Isso é o fundamental a respeito do nosso futuro. Essa é a maior garantia que nós podemos ter. E quando eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei do episódio de Moisés lá em Êxodo. Moisés começa a discorrer lá com Deus e começa a falar com o Senhor sobre a situação do povo. Então Moisés começa, de certa forma, a fazer até um embate com Deus, defendendo o povo, logo após o povo ter pecado mais uma vez, ter construído ídolos falsos, ter adorado a falsos ídolos. E Moisés então clama a Deus para que Deus perdoasse o povo, para que Deus então tivesse compaixão com o povo. E Deus fala, não, Moisés, deixa esse povo aí, eu vou exterminá-lo aqui mesmo, eu não quero mais esse povo, eles pecam todo tempo, todo momento eles se inclinam para o mal e adoram falsos ídolos. E Moisés então clama para que o povo então, para que Deus perdoasse o povo e pudesse conquistar a terra de Canaã. E Deus fala para Moisés não entende muito bem de que iria para a terra de Canaã. Mas aí Moisés questiona, mas Senhor, nós vamos para a terra de Canaã, mas o Senhor vai conosco? O Senhor estará conosco? Nós vamos entrar na terra de Canaã, mas o Senhor estará conosco? Porque a preocupação de Moisés não era simplesmente chegar à terra de Canaã, porque conquistar a terra de Canaã, chegar em Canaã, mas se o Senhor não estivesse, Moisés não queria. Não adiantava ir para uma terra que manasse leite e mel, se o Senhor lá não estivesse. Não adiantava ir para uma terra produtiva, se o Senhor lá não estivesse. Não adiantava ir para uma terra que era o sonho deles, se o Senhor lá não tivesse. Moisés preferia não entrar na terra de Canaã, continuar no meio do deserto, mas estar com o Senhor no deserto. Amém. Queridos, que essa seja a opção das nossas vidas. Ainda que a gente não venha entrar em Canaã, ainda que a gente não venha conquistar coisas, desejos que nós temos aqui na nossa vida presente, que é tão curta, tão pequena, mas o meu desejo maior
é estar na terra da promessa com o meu Pai. Amém? Amém. É viver a minha Amém. vida eterna com o meu Deus. Glória a Deus. Para Moisés não valia a pena gozar dos benefícios, das riquezas de Canaã, se o Senhor lá não estivesse. Amém. A segunda aplicação que nós vemos aqui é que para nós conseguirmos entender as portas que Deus abre e as portas que Deus fecha, nós precisamos imergir no Salmo 37, versículo 5 e versículo 7. Vamos ler? Salmos 37, que esse seja o salmo da sua cabeceira essa semana. Salmos 37. Versículo 5. Primeiro salmo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos impuros. Descansa no Senhor e espera nele. Esses dois versículos, ele falam de dois princípios que são importantes para as nossas vidas. O primeiro fala que nós temos que entregar. Entregar é confiar plenamente, é falar: Senhor, a minha vida está em suas mãos. Entregue o seu futuro ao Senhor, espere nele. É o que esse salmo nos fala. Temos que aprender a deixar Deus ser Deus. Olha que curioso, muitas vezes nós não deixamos Deus ser Deus nas nossas vidas. Nós temos que aprender a deixar Deus ser Senhor das nossas vidas. Nós temos que deixar Deus ter o domínio sobre as nossas vidas. Deus disse que ia abrir uma porta inesperada, aparentemente impossível, diante das perspectivas, diante das condições daquela pequena igreja de Filadélfia. Mas eles confiaram na promessa. Mesmo após essa promessa, continuaram sendo perseguidos até que as portas para a Ásia então foram abertas. Terceiro, jamais se esqueça que as portas que ele abre, ninguém fecha. E as portas que ele fecha, ninguém abre. Há muitos anos atrás, eu li um livro, talvez aqueles que se converteram há mais tempo tiveram a oportunidade de ler esse livro, o livro do irmão André, o contrabandista de Bíblias. E ele fala da sua conversão e ele foi atraído então para, após a sua conversão, o seu ministério se baseou basicamente em levar Bíblias para os países da cortina de ferro, os países da antiga União Soviética e da China, que eram totalmente fechados. Era realmente uma cortina de ferro, impossibilitando a propagação do Evangelho, a entrada de Bíblias. Bíblias eram queimadas, eram destruídas, não existia essa possibilidade. E alguns outros missionários que tentaram, ao longo dos anos, entrar, levar Bíblias, foram deportados, alguns que foram pegos lá foram assassinados, e ele relata toda essa história no seu livro.
Mas ele, então, Deus coloca no seu coração esse desejo, essa responsabilidade de entrar nesses países, ajudando os missionários que já tinham entrado lá, que já estavam lá, mas eles não tinham Bíblia. Alguns irmãos, algumas igrejas, a igreja toda tinha uma página da Bíblia. E ele, então, assumiu esse compromisso de levar Bíblias até a esses países. E lá no seu relato, no relato dos seus livros, ele fala que teve uma noite que ele sentiu que Deus abriu as portas, que Deus arrombou as cortinas de ferro, Deus abriu todas as possibilidades, e uma única noite ele conseguiu entrar na China com mais de 1 milhão de Bíblias. E ele colocou no nome da sua missão de Portas Abertas. Porque ele sabe que portas que Deus abre, ninguém fecha. Amém. Amém? Por isso, o mais importante nessa noite, de tudo que nós falamos, é se você ainda não entregou o seu futuro a Deus, faça nessa noite. Se você ainda não aprendeu, mesmo que você já tenha entregue, mas se você ainda não aprendeu a descansar, ou se você ainda não aprendeu a confiar, ou se as circunstâncias da vida te fazem hoje desconfiar se você está fazendo a coisa de forma certa. Talvez você esteja desanimado, afadigado, como aquele irmão que estava estudando há tantos anos para o concurso. Talvez você esteja batendo em portas que são portas para não serem abertas. Portas que Deus está fechando, te mostrando um outro caminho, como mostrou a Paulo. E talvez você hoje precisa clamar a Deus para que te mostre qual o caminho, qual a porta que você deve bater, qual porta que você deve passar, por que caminho que o Senhor quer. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Amém. Vamos entregar as nossas vidas ao Senhor, vamos confiar nele, vamos descansar nele. Talvez você venha vivendo dias que você esteja cansado, que você está afadigado, que você está exausto, você está carregando um fardo maior do que Deus tem para a sua vida, porque você está tentando passar por uma porta que talvez Deus tenha fechado. Ou talvez você precise orar, clamar, para que Deus abra uma porta para você. Vamos fazer juntos essa noite, como igreja do Senhor. Aleluia, Jesus. Queridos, as portas que Deus abre, ninguém fecha. Nem anjos, nem principados, nem potestades, ninguém fecha. Essas são portas que Ele abriu. Agora, portas que Deus fecha, também ninguém abre. Não tente desperdiçar as forças da sua vida. São iguais. Tentando abrir portas que Deus não tem para a sua vida. Não nem sempre o que prefiro, nem sempre é o melhor para mim, nem sempre.
portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero, o que dele não procede. Bem sei que o que prefiro nem sempre é o melhor pra mim. Há outras fontes que não vêm do Pai das luzes, as soluções que surgem não me consolarão. Que outras mãos dispensarão de graça, amor e paz. Abrindo ou fechando são portas que orientam no tempo como Ele escolheu pra mim. Prossigo em meu caminho, confiando em suas palavras. Os que nele esperam jamais se cansarão, jamais se frustrarão. Senhor Jesus, que o Senhor venha nos ensinar a identificar as portas que o Senhor abre e as portas que o Senhor fecha. Que possamos aprender a caminhar confiando no Senhor, entregando as nossas vidas ao Senhor. Venha, Senhor, renovar as forças do cansado, do abatido, daquele que está exausto, daquele que não tem perspectivas, esperança, mas que o Senhor possa trazer o teu refrigério, que o Senhor possa trazer luz, discernimento, que possamos aprender a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, a saber que o mais importante é que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, de que é o Senhor que cuida de nós. Obrigado, Pai, porque nós temos um Deus que é pessoal, um Deus que se importa com cada um de nós. Pai, nós somos gratos pelo Teu grande amor que nos envolve. Obrigado pela Tua misericórdia que nos dá essa oportunidade de a cada manhã termos um recomeço, de a cada dia começarmos de novo com o Senhor fazendo parte da história das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra, nos ensina, nos inspira, fala as nossas vidas a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem aí. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei